Então, a gente tem de um lado o custo social do carbono e de outro o custo marginal de abatimento. Para um economista, ele olha para esse problema e ele fala, é simples, né? Eu tenho que minimizar a função de custo total para a sociedade. Ou de outra forma, alguém poderia interpretar isso como um problema que envolve uma análise custo-benefício, em que eu tenho o custo de mitigação, mas eu tenho o benefício de evitar o custo social do carbono quando eu abato uma tonelada de CO2. E aí, agora a gente vai fazer um exercício de trazer aquelas duas curvas para um mesmo gráfico para tentar compará-las, né? Só que o problema é que uma estava medindo o esforço em termos de tonelada de CO2 abatida, uma medida de fluxo. A outra estava medindo em termos de concentração atmosférica, que era uma medida de estoque. Aqui a gente vai tentar plotar no mesmo gráfico as duas curvas. Então, considerando aqui concentração atmosférica em termos de partes por milhão, em ppm, e aqui o custo da tonelada de CO2, eu tenho de novo, lembrando, então, a curva de custo social, né, que é ascendente, conforme aumenta a concentração atmosférica, aumenta também o custo social do carbono. Uma tonelada adicional tem um custo maior do que a anterior. E, por outro lado, eu tenho o custo marginal aqui nesse gráfico decrescente. Mas por que decrescente? Porque é como se eu estivesse fazendo uma leitura da direita para a esquerda, né? Aqui, em termos de esforço de CO2 abatido, porque conforme aumenta o meu esforço, menor é a minha contribuição para o estoque total de gases na atmosfera, né? Então, aqui, notem, quanto maior o meu esforço, maior é o custo marginal de abatimento. Ok? Um economista olha para essas curvas e logo fala assim, esse problema é fácil de resolver, né? Porque à esquerda do ponto em que elas se cruzam, você tem um custo marginal que é muito mais elevado do que o benefício marginal, que eu estou chamando aqui do custo social do carbono evitado, né? Esse aqui é o benefício marginal de se mitigar uma tonelada de emissão. Eu olho para essas duas curvas, faço a comparação e falo assim, ainda vale a pena eu emitir, né? Aqui a gente está medindo em termos de concentração, então, nesse ponto ainda vale a pena andar para a direita, tá? É como se a gente estivesse acordando aqui num nível, vamos dizer, em torno de, sei lá, 250 ppm, que é algo que seria considerado bastante ambicioso, né? Só que para chegar num resultado muito ambicioso, eu tenho um custo de mitigação muito elevado. E aí eu comparo com o benefício e falo assim, o benefício não é tão grande, não vale a pena. Então, o meu nível ótimo de concentração talvez seja um pouco mais elevado que isso. E aí a gente vai caminhando para a direita. E aí, fazendo análise do outro lado, né, do lado direito agora, que o custo social do carbono acaba sendo muito maior do que o custo marginal de abatimento. Eu desconfio que a gente está desse lado da curva, né, em que o nível de esforço acordado entre os países não é lá grande coisa, não é tão ambicioso, tem um custo marginal associado que também não é tão elevado e, por outro lado, o custo social do carbono bem mais elevado, que deveria fazer com que a gente se movesse para a esquerda, para tentar chegar num nível aqui que seria próximo daquilo que o IPCC tem falado para a gente, né? Em torno dos 350 ou 300 ppm, partes por milhão.